Vamos ler conosco. Na época que eu dançava, Alex, obrigado, tá, querido? Obrigado, de verdade. E disse o Senhor: produza a terra relva, depois que ela produza ervas que deem sementes, ou semente singular. E depois o texto fala sobre a produção de árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E o texto, eu fico só aqui, só no 11, tá? E assim se fez. Nós vimos, eu quero tentar ganhar o máximo de tempo possível, para ter a oportunidade aqui contigo da gente discorrer e tentar aqui trazer à luz esse texto de hoje. Eu te expliquei ontem que do Gênesis, do versículo 1 ao versículo de número 20, Deus não produz nada, ou seja, Ele não cria nada, Ele não cria nada. Ele vai voltar a criar a partir do versículo de número 21. Então o que Ele faz, pastor? Ele traz à existência o que já existia, só que de forma plena. Então eu contei para você o versículo 2 do Gênesis, que fala de caos e confusão. Ou seja, a questão do sem forma e vazia. A terra estava em caos e em confusão. Mas ela era assim? Claro que não. Tornou-se assim. A partir do que, pastor? A partir da divisão do versículo 1 com o versículo 2, onde centenas de milhares de anos se passam. E os teólogos então defendem a queda. Alguns, a queda de Lúcifer com a terça parte. Há aqueles que defendem o Big Bang, a grande explosão. E há aqueles que vão juntar uma coisa na outra, dizendo que a queda de Lúcifer nada mais é do que a grande explosão, onde tornou a terra um caos e em grande confusão. Até aí eu acredito que você entendeu. Daí por diante, Deus começa então a dizer que haja. E é interessante que à medida que Ele diz que haja, ouve. E Ele vai então trazendo novamente, ou seja, vai colocar em ordem uma casa que está bagunçada. Eu também entendo que você compreendeu. E quando Ele chega para a terra, Ele diz assim: olha, você precisa produzir. Posso melhorar isso? Você precisa voltar a produzir. E o texto diz que a primeira coisa que a terra precisa produzir é a relva, é a grama. Nós demos isso ontem. A segunda coisa, ou na segunda coisa a produzir, é o arbusto. Ou seja, ela precisava produzir o arbusto. O que é o arbusto, pastor? É uma pequena árvore que tem um significado muito importante. Só que o arbusto, ele é um meio termo. Se a grama é o início, se a árvore frutífera é o final, o arbusto é o meio termo. E no meio termo mostra que de algo que não está completo. E aí a primeira pergunta que eu faço é que enquanto arbusto eu produzo. Afinal de contas, eu só vou frutificar quando árvore frutífera sou. Eu te mostrei que a grama produz conforto para aquele que pisa.
E hoje eu vou te mostrar que o arbusto não produz fruto, mas produz sombra, dentre outras coisas. E daí começa a nossa peregrinação pela palavra, para entendermos hoje aonde o Espírito vai nos levar. E aí nós saímos do Gênesis, no capítulo 1, no versículo 11, nós damos um pulo em Juízes, no capítulo 9. A partir, talvez, do seu versículo de número 7, onde fala do apólogo de Jotão. Jotão é o filho de número 70 de Gideão. Gideão tem um outro filho bastardo, chamado Abimeleque. E Abimeleque aqui, ele quer usurpar o direito dos filhos legítimos. Ele agora quer se tornar rei. Uma vez que seu pai entendeu que não era um tempo de um rei, todo o povo aclamou para que Gideão fosse rei. E Gideão recusou. Disse: nem eu e nem meus filhos serão reis, nem os filhos dos meus filhos. E o texto é muito claro. Eu estou tentando aqui fazer um pano de fundo, um cenário, para que você entenda. O texto diz que Gideão possuía muitas mulheres. Em decorrer disso, se nós formos ao capítulo 8, no versículo de número 30, por esse motivo, o texto diz que Gideão teve 70 filhos, todos providos dele. A conclusão do texto, me ajuda, vai. Tinha, porque tinha. Amado, que homem louco esse. E o texto diz então que ele possui 70 filhos. Mas tem um que o texto, a gente vai pular aí, vai para o versículo 31, diz assim: a sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu também à luz a um filho, e ele lhe pôs o nome de Abimeleque. E daí por diante, Abimeleque começa a tratar. No versículo de número 32, ainda do capítulo 8, só a nível histórico aqui, para a gente caminhar e você me entender, senão eu falo do apólogo de Jotão e você não vai me entender. Diz que faleceu Gideão, filho de Joás, em boa velhice. Foi sepultado no sepulcro de Joás, seu pai, em Ofra. Aí no versículo 33, vai dizer assim: morto Gideão, tornaram a prostituir-se os filhos de Israel, após os Balaíns, e puseram Baal-berite por Deus. No 35 vai dizer assim: nem usaram de benevolência com a casa de Jerubaal, a saber, Gideão. No capítulo 9, no seu versículo de número 1, eu te falei do 7, fala que Abimeleque, filho de Jerubaal, ou seja, filho dessa concubina, de Gideão com a concubina, ele decide ser rei em Siquém. Ele vai procurar os irmãos, vai virar para eles e vai dizer mais ou menos isso: olha, o que vocês querem? Sermos 70, mas não ter ninguém para reger, para estar no comando? Ou que em meio aos 70 se levante um para reinar sobre nós? Automaticamente, os seus irmãos em Siquém, não se trata de sangue, viram e dizem o seguinte: não, nós preferimos um rei. E aí vão ofertar na vida dele uma quantidade de prata. O texto fala de 70.
E através dessa quantidade de prata ofertada, ele vai chamar os homens mais perigosos daquele tempo. Vai oferecer a eles aquela quantidade de prata. E vai dizer a eles assim: eu só quero uma coisa. Eu quero que você mate todos os meus irmãos. Se tratava de 70, amados. E de repente, aqueles homens começam então aquela matança toda. Só que a Bíblia diz, no versículo de número 5, que foi à casa de seu pai, a Ofra, e matou seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens. De repente, nessa matemática aqui, irmãos, você vai ficar se perguntando, afinal de contas, matou 70 ou 69? Na verdade, a intenção era de 70, a nível teológico, tá? Para não confundir a sua cabeça. Sobre uma pedra. Porém, Jotão, o filho menor de Jerubaal, de Gideão, se escondeu. Então ele tem êxito dos 70 em matar 69 e alguém se esconde. E depois disso, vem o apólogo de Jotão. O que é um apólogo, pastor? Bem, um apólogo é um texto literário, alegórico, que tem imoral, que tem como seres inanimados, numa postura de seres viventes, numa condição de fala que somente os seres viventes possuem. E ele começa dizendo o seguinte, aí vem o versículo 7, desculpa se eu me prolonguei muito. Avisado disto, Jotão foi e se pôs no cimo do monte Gerizim. Eu queria dar uma caminhada contigo, mas não vou ter tempo, para falarmos um pouquinho do monte Gerizim. E em alta voz disse-lhes: ouve-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós outros. E ele começa: foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina sobre nós. Porém a oliveira lhe respondeu: deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhe respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhe respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Aí o espinheiro vira e diz assim: se deveras me ungires rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Olha que coisa. O tema da nossa meditação hoje, irmãos, é que quando você não reina, afinal de contas, o arbusto, ele não produz fruto, mas ele produz sombra. E para você entender aqui essa questão, nós estamos falando de alguém que decidiu matar aquele que tinha direito, ou aqueles que possuíam direito.
Assim fazem os usurpadores, Eles precisam tirar do caminho aquele que possui direitos, para tomarem então o lugar desses. É interessante porque Jotão, o seu significado é Iavé é perfeito. O que significa isso? Significa que Gideão, até o final dos seus dias, permaneceu na presença do Senhor. Como que eu sei disso? Pelo fato do último filho ter sido dado um nome com um significado tão importante. De repente você está me olhando aí, você está dizendo, eu ainda não entendi nada. Calma, você vai entender. E nesse texto nós vamos ver o espinheiro dizendo assim: eu reino sobre vós. Mas faz o seguinte, vocês vão precisar se refugiar em mim. E tem uma outra coisa, vão poder ficar debaixo da minha sombra. Que sombra é essa, irmãos? E que refúgio é esse? O que você precisa entender, o que nós precisamos entender é que quando você não reina, o espinheiro reina no teu lugar. Quando você não assume a sua posição, alguém vai assumir no teu lugar. Ponto. Quando você não entende aquilo que Deus tem para você, outras coisas se manifestam à sua volta. Afinal de contas, o que o arbusto produz não é satisfatório para você? Não entendeu tu que o espinheiro era uma ameaça para a lavoura? Afogava as plantas novas. Que mais? Pegava fogo com facilidade. O apólogo de Jotão, Jotão aqui é riquíssimo na sua fala. Ele vira e diz assim: olha, vocês não querem reinar não, né? Não querem produzir não, né? Mas hoje eu vim para te dizer que se você não quer produzir, o espinheiro quer. Eu já não sou mais grama, agora eu sou sombra. Eu sou arbusto que dá sombra, que promove refrigério. O que significa isso, pastor? Significa dar refrigério para alguém. Qual a sua importância? Bem, ele reparte em vários ramos. O que significa isso? Tem sombra para quem está à minha esquerda, tem sombra, você vai pegar, tem sombra para quem está à minha direita, tem sombra para quem está à minha frente, tem sombra até para esse que está na minha retaguarda. Ele não gosta de mim, ela tem algo contra a minha pessoa, mas tem sombra para ela também. Não precisa me olhar não, porque tem sombra para você. Pode se aproximar de mim, pois tem sombra para a tua vida. Você está entendendo? Diga amém. Tem sombra para você, tem sombra, tem sombra. Tem sombra para quem não concorda. Tem sombra para quem concorda. Nessa segunda etapa da vida, depois que você aprendeu o que é ser grama, o que é suportar ser pisado, o Senhor vira para ti e diz assim: por que o fato de frutos, ou de não dar frutos, ainda te incomoda tanto? Por que você não pega o que você tem e você transforma isso em coisas benéficas?
Por que você não pega o que eu, Senhor, tenho te dado e você não se alegra com isso? Por que a gente quer frutificar quando na verdade o tempo não é para frutificar? Por que a gente tem um costume de pular etapas nas nossas vidas? Por que a gente não entende, ou demora tanto para entender algumas coisas? Sabe também uma outra característica do arbusto? Ele não precisa de grandes espaços. Que é uma outra, sobrevive no deserto. Que a outra serve de demarcação. Muitas pessoas colocam arbusto para demarcar os territórios, para demarcar a entrada, talvez, das suas propriedades, e aí ficam cheios de arbustos. Sabe o que significa isso? Quando você demarca a vida de alguém, é o mesmo de dizer: olha, você era um até ter um encontro comigo, pois aquele que habita em mim me garante que depois do encontro que nós vamos ter, você vai ser diferente. Ou seja, vai marcar território na vida de alguém. Você vai marcar, pois a presença do Espírito Santo está na tua vida, e através da tua vida, aqueles que te conhecerem, eles vão olhar para ti e vão dizer: olha, antes de te conhecer, eu via o Senhor de uma maneira, mas depois de eu te conhecer, eu vejo o Senhor de outra. Você está entendendo? Diga amém. Só isso, pastor, não serve de proteção. Serve como cerca. Proteger territórios que não são seus. Repita comigo, diga assim: a ovelha tem um pastor que deu a vida por ela. Que coisa! Tem uma outra coisa. O arbusto, ele não frutifica. Não, pastor, não. Mas ele dá a flor que perfuma ambiente. Posso melhorar isso? Você foi chamado para perfumar ambiente. Mas, pastor, sim, ele dá a flor que anuncia o fruto. Ah, que coisa! Ele dá a flor que consola. Porque chega na hora de um sepultamento, não é de frutos que aquele ambiente precisa, são de flores. Nesse momento de dor, não é de frutos que o ambiente necessita, são de flores que consolam. Então o Senhor vira para você e diz: você é capaz de produzir. Mesmo que quando você olhe e você veja alguém frutificando, e é bonito demais quando alguém frutifica, mas você olha para si mesmo, vê um arbusto, e aí você diz assim: como pode, ele frutifica, eu sou... Não, amados, compreenda uma coisa, no Gênesis, no capítulo 21, no seu versículo de número 14, começa a história de Ismael. Quando Abraão vai despedir Agar,
O texto diz assim: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou um pão, tomou um odre de água e pô-los nas costas de Agar, e deu-lhe o menino e se despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água, colocou o menino debaixo de um arbusto. E aí olha o que acontece, ela se afasta, ela vai se assentar de frente, à distância, a um tiro de arco. Porque qual é o pensamento dela? Eu não quero ver o menino morrer. Levantou a voz e chorou. Aí os versículos posteriores vai dizer: Deus, porém, ouviu a voz do menino. Arbusto, amado, é dar sombra para alguém voltar a caminhar depois do momento difícil. Existem pessoas que nesse momento não estão precisando de fruto, estão precisando de sombra, de um refrigério. Existem momentos que nós não temos nem força para comer. Nós só estamos precisando de um ombro amigo, alguém que chega do lado e diga assim: vem cá, encosta a tua cabeça aqui, vem. Nós não estamos ou não somos nem capazes de nos alimentar. Eu não quero saber dos frutos da árvore, eu não quero saber qual é o fruto da árvore, eu quero saber se tem alguém disposto a me ceder um colo, um ombro amigo, se tem disposto a me oferecer uma sombra no tempo da minha adversidade, no tempo da minha dor, no tempo da minha insegurança. São aqueles amigos que chegam perto de você e dizem assim: eu não tenho muito para te oferecer não. Olha, eu não tenho grana, eu não tenho condições, mas eu tenho aqui a minha amizade para poder te oferecer. É alguém que pode ser sombra para alguém, sombra para o necessitado, sombra para o carente, sombra para aquele que está sofrendo, sombra na vida de alguém. É o esposo no dia que ele não está bem, porque nós também, existem dias que nós não estamos bem, mas nós temos do lado aquela pessoa que nos compreende e diz assim: vem cá, vem, chega aqui mais perto. É a esposa que tem a sensibilidade disso, sabe, de dizer: vem para cá, porque às vezes vocês esperam ouvir de nós, mas muitas das vezes nós também esperamos ouvir de vocês. Nós precisamos ser sombra uns para os outros, irmãos. Nós precisamos entender as etapas da vida. Nós precisamos entender que frutificar é maravilhoso, mas ser sombra para alguém que depois de um momento difícil vai voltar a caminhar é absolutamente maravilhoso demais. Alguém que depois de encontrar você vai encontrar uma palavra de conforto. Aí o texto diz assim: Deus, porém, ouviu a voz do menino. Mostra para mim que o arbusto é o lugar que Deus ouve e envia. Então de repente a gente quer muito produzir. Deixa eu falar de novo, a gente quer muito frutificar, a gente quer muito estar, muito, não, porque se eu fizer, se eu estiver à frente, não, amado, aprenda que às vezes no anonimato as coisas mais importantes são as coisas que nos definem, pois aquelas que ninguém vê te definem. Sabe, aquelas que ninguém precisa saber, essas te definem. A intenção do teu coração diz quem nós somos, quem você é. A intenção do nosso coração vai definir aonde nós vamos chegar. Deus olha e diz assim: qual é a intenção do coração? E se tem um Deus que esquadrinha coração, é o nosso Deus. Se tem um Deus que sabe da palavra que ainda nem me saiu a boca, é o nosso Deus. Ele sabe se teu abraço é sincero, Ele sabe se o teu aperto de mão é sincero, Ele sabe se o teu olhar é sincero. Sabe o que Deus quer hoje de nós? Deus quer dizer para nós: ei, pare de se preocupar se vai frutificar ou não vai frutificar. Seja alguém útil para alguém hoje, seja alguém que seja encorajador para alguém hoje, seja alguém que sirva de conforto para alguém hoje, sabe, nesses dias, na tua casa, no teu lar, diante dos teus. Seja alguém que quando chegar perto de você vai dizer: eu ouvi a voz do Senhor.
No versículo de número 18, olha o que diz o texto: ergue-te e levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Sabe o que acontece debaixo do arbusto? Debaixo do lugar de segurança, o Senhor dá novos acessos. Sabe o que Ele faz? Ele dá novas direções. Por quê? Porque você vinha aflito, e aí você encontra alguém que é sombra para você, e aí tu esfria a tua cabeça. Sabe o que é o arbusto nos dias atuais? Alguém que vai virar para você e vai dizer assim: conta até 10. Não adianta, conta até 20. Mas não toma decisão precipitada, não. Não haja pela emoção, não. Porque se tu agir pela emoção, pode ser que daqui a pouco você se arrependa. E daqui a pouco você olha e diga assim: meu Deus, olha o que eu fiz. Novos acessos, novas direções são dadas debaixo da sombra da proteção. No versículo de número 19, o texto fala assim: olha, abrindo-lhe Deus os olhos, ela viu um poço de água, e indo a ele encheu de água o odre. Debaixo do arbusto é lugar de manifestação, irmãos. Hoje Deus nos pega e diz assim: olha, se você não quiser reinar, o espinheiro reina no teu lugar. Se você não quiser assumir a sua posição, e o pior, a proposta do espinheiro é oferecer o que ele não tem. Por quê, pastor? Porque ele oferece sombra. Ele tem sombra? Claro que não. Ele oferece abrigo. Ele tem abrigo? Claro que não. O que acontece quando se aproxima-se de um espinheiro? Somos feridos. Então às vezes o papel que eu deveria de ter, você deveria de ter, e não estamos tendo, o espinheiro está tendo. E o que acontece devido a tudo isso? Aumenta o número de pessoas feridas. E quando ela volta, como é que ela volta? Pior do que antes. Porque tanto eu e você, nós não entendemos um papel tão simples que deveríamos estabelecer e não estamos estabelecendo. Por quê? Porque estamos virando da mesma forma que a oliveira, dizendo assim, olha, no versículo 9 do capítulo 9 de Juízes, ela vai dizer: porém a oliveira lhe respondeu: deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, para pairar sobre as árvores? Negativo. Nós estamos num momento em que nós somos vistos por aquilo que podemos oferecer. Então você precisa produzir frutos e mais frutos e mais frutos, porque na sua imaginação você vale por isso. Eu costumo dizer, amados, que para uma igreja permanecer de pé, muitas das vezes nós temos arbustos, pessoas que talvez no mundo espiritual você olhe e não dê nada por elas, mas quando elas dobram os joelhos, irmãos, quando elas oram, o céu se abre. Quando elas intercedem, o Senhor se manifesta. Sabe por quê? Porque muitas das vezes essa correria de frutificar tem sido tão grande na tua vida, de mostrar. Você precisa mostrar, você precisa dar uma resposta, você precisa, sabe, faça tudo no anonimato. Compreenda que existe um Deus que te vê quando ninguém te vê.
Entenda que existe um Deus que dele nós não temos como nos esconder. O salmista no 139 ele vai dizer: se subo aos céus tu estás, se faço a minha cama no mais profundo abismo, ainda lá tu estás. Nós não temos como fugir do Senhor. Prossegue os versículos posteriores: se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá haverá de guiar a tua mão e a tua destra, ou seja, a tua mão direita me susterá. Um Deus que controla todas as coisas. Um Deus que vira para a gente e diz assim: você está preocupado em aparecer, porque quem frutifica aparece, irmãos. Mas você não está preocupado de que cuidar dos meus pequeninos é mais importante que tudo. Deus está dizendo que sejamos uma igreja nesse momento também desenvolvendo as características do arbusto. Ou seja, sermos sombra para alguém que possa entrar por essas portas. Pessoas que só precisem de um abraço para continuar a sua caminhada, que só precisem, sabe, de um aconchego para continuar a caminhada, que só precisa de um aperto de mão. E olha para mim, por favor, não pense que por ser o pastor da igreja, isso está nas minhas mãos. Isso está na minha, na tua, na de cada um de nós. Então façamos cada um de nós a nossa parte. Faça você a sua, eu faço a minha, e nós então alcançaremos a graça, a benevolência de Deus. Ele vai olhar para nós e vai dizer: essa igreja não está preocupada de frutificar, ela está preocupada em oferecer sombra para alguém, ela está preocupada em oferecer aconchego para alguém. Quando chegarem perto de você, vão encontrar um lugar de segurança. Pode ser lá no meio do deserto, pode ser no meio do nada, mas através da tua vida Deus vai se manifestar. Ela vai dizer assim: poderoso é o Deus que ele serve, poderoso é o Deus que ela serve. Sabe, irmãos, sabe? Mas espinheiro nenhum pode reinar no meu lugar. Repita comigo: espinheiro nenhum pode reinar no meu lugar. Fala com Deus, vai. Diga: espinheiro nenhum. Fecha os teus olhos. Diga: espinheiro nenhum pode reinar no meu lugar. Repita comigo, diga assim: aquilo que é para eu fazer, eu não vou transferir para ninguém. Aquilo que eu preciso fazer, eu farei, em nome de Jesus. Sabe, que sejamos bênçãos uns nas vidas dos outros. Porque pode chegar aqui hoje, num culto como hoje, num outro culto, alguém que chega aqui tão mal, irmãos, tão mal, mas abre aí, abre teus braços. Mas quando chegar perto de você, vai achar acolhimento, tá entendendo? Diga amém. Uma igreja que esteja disposta a abraçar, uma igreja que esteja disposta a acolher. Irmãos, se não era a história da nossa igreja, vai passar a ser. E se era, vai melhorar a partir de hoje. Ei, vira para o teu irmão e diz assim: frutificar fica para amanhã. Diz para ele: frutificar fica para o culto de terça. Diga para ele: o que Deus quer de mim hoje, de você hoje, o que Deus quer de nós hoje, é que sejamos sombra para alguém. Sombra para alguém. Sombra para alguém. E de repente, ser sombra para alguém, pode ser que Deus olhe e diga assim: eu quero poder usar você para alguém que esteja talvez próximo de ti. Sombra para alguém.
ser um instrumento. Eu não quero os presentes, eu quero a tua presença. E eu não quero ser artista, pois outro igual a ti não há. E eu não quero ser adorado, e eu nasci pra te adorar. E eu não quero os aplausos, e eu nem mereço isso. E eu não quero ser o alvo, pois o meu alvo é Cristo. E eu não quero ser o foco, eu quero é desaparecer, pois só existe um aqui que brilha em minha vida e é você. Deus, derrama a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo é. Sabe o que eu entendo? Que Deus trouxe vidas aqui só precisando de um abraço, irmãos. Porque às vezes quando você vira para alguém e diz assim: conta comigo. De repente numa hora dessa, essa pessoa que precisa do abraço vai olhar e vai dizer assim: poxa, mas quem está me abraçando se acha mais do que eu, maior ou melhor? Quando você se aproxima e você só abraça, você vira para ela, em outras palavras, e diz assim: hoje eu te abraço, porque eu sei que se um dia eu precisar, você vai me abraçar. Eu quero te dar 1 minuto, eu não tenho mais do que isso, para você, de forma tão profética, ser instrumento para a vida de alguém hoje. Tão abençoadora. Ser sombra para alguém hoje. Oh, meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Os mesmos pastores, o Senhor cuida de mim também, Deus. Não que eu não soubesse, mas como é bom ter essa certeza, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. E você pode ser instrumento para alguém, ser instrumento para alguém, ser sombra para alguém. Oh! Ser aconchego para a vida de alguém.
Bíblia diz, e esse é o gancho da mensagem de amanhã, em Atos, no capítulo 5, no versículo 15, a Bíblia diz que o apóstolo Pedro é tão ousado em fé, é tão ousado em cura. Falei ousado e agora ousado, que as pessoas elas entendiam que se uma vez estivessem pelo menos contato com a sombra de Pedro, elas seriam curadas. E o texto diz assim, ao ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem em leitos, em macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sombra de Pedro. Deixa eu falar para você, Pedro, através da sua sombra, ninguém foi curado. Estou falando com toda a certeza do mundo, teologicamente falando. Então a sombra não cura. Repita comigo, a sombra não cura. Com mais fé, diga assim, a sombra não cura, mas ela traz conforto, ela traz refrigério. De repente o seu tempo hoje não é de cura, o tempo de cura vai ser amanhã. Amanhã tu vai tocar, amanhã tu vai ser instrumento, amanhã tu vai frutificar. Hoje Deus quer que você seja sombra para alguém, sombra. E aí, irmãos, vai gerar refrigério. É alguém saindo de um calor escaldante, é alguém saindo de um frio escaldante, porque tem uma coisa no arbusto, ele tem uma função em um dos seus, ele envolve, me ajuda, ele, e a copa das suas folhas atinge o chão. O que significa isso? Há um buraco por dentro dele. O que significa isso? Protege somente para o sol, protege do sol não, protege do sol, protege da chuva, protege do frio. Então hoje eu vim te dizer de que existe um Deus que quer te usar para que vidas sejam protegidas do sol desse mundo, do frio desse mundo. Ei, Deus está dizendo hoje você é apenas uma sombra. Não vai curar, não vai frutificar, não vai alimentar ninguém, mas vai produzir conforto. De pessoas que vão virar para ti e vão dizer assim: só em apertar a tua mão a minha história mudou. Só a partir do abraço que você me deu a história mudou. Eu no domingo estava ali pela manhã, e uma das nossas trabalhadoras está ali. Ela veio e falou: pastor, Deus me trouxe hoje aqui no culto. Eu disse: sim, amada. E Deus me mandou fazer algo. Eu disse: sim, o que é? E ela me abraçou e ficou abraçada comigo. Você está entendendo? Diga amém. Existem abraços, existem sombras, irmãos. Existem confortos que não precisam de palavras. Existe algo que Deus já falou no teu coração, já falou contigo, e Deus vai enviar pessoas para você, e nós seremos enviados para outras pessoas, no nome poderoso do Senhor Jesus. Hoje eu não posso dizer saia daqui curado, uma vez ministrando a sombra, mas hoje eu posso dizer saia daqui consolado. Saia daqui com uma certeza no teu coração, termino agora, de que o Deus que tu tem, que tu possui, não errou o teu endereço. Você veio hoje, você está me assistindo hoje, você está até aí nessa live hoje, porque o Senhor te guardou até esse momento, para dizer: você é precioso demais para mim. Levantei esse pregador para poder dizer o quanto você é importante. Então, em nome de Jesus, sinta o conforto, sinta o abraço, sinta o aconchego do Espírito Santo. E a cura vai chegar. A cura vai se manifestar. Mas hoje é só sombra. Deixa eu falar uma coisa. Hoje eu só preciso de alguém que abrace. Hoje eu só preciso do aconchego da tua presença. Hoje eu só preciso de um aperto de mão. Deus, sabe porque acontece isso, acontece de alguém, Clarinha, apertar minha mão. Eu tenho 15 anos de ministério, e aperta minha mão e diz assim: pastor, estou contigo até o final. Meses depois vai embora. Mas isso
Não mostra que ela errou quando falou. Não. Quando ela falou, ela foi sincera. O desejo do coração dela naquele momento era de ir até o fim. Mas de repente ela foi, não há problema nenhum em ir, irmãos. O problema é ser resposta para alguém nesses dias. É ser resposta de oração para alguém nesses dias. Então de repente teu coração está atribulado, teu coração está triste, tu está com a tua alma sangrando, com o teu coração sangrando, sabe? E Deus hoje escolheu essa igreja para dizer para você: não somos melhores que outras, tem outras muito melhores do que nós, mas nós aprendemos o que é ser arbusto, o que é ser sombra para alguém, o que é ser importante. Você é importante para esse ministério, que esse ministério possa ser sombra para a tua vida, irmãos. Se você entendeu, diga amém e ofereça para Deus o melhor de suas palmas.